O encontro sobrenatural no cemitério. Uma aventura misteriosa. Quando eu tinha 19 anos, meu amigo Sean, que era um grande brincalhão, veio para relaxar em nosso porão, como frequentemente fazia durante o verão. Lembro-me de que ele tinha uma garrafa de Coca-Cola na mão e eu estava comendo Wendy's quando ele disse que deveríamos conferir aquele cemitério pequeno e assustador do outro lado da cidade. Foi a ideia mais aleatória de todas, e eu até disse isso a ele. Ainda assim, não tínhamos aula no dia seguinte, e eu sabia exatamente qual cemitério ele estava mencionando. Não sei nem se deveríamos chamar de um cemitério comum. Era apenas um pequeno pedaço de terra com talvez 100 lápides no máximo. As lápides tinham uma aparência arcaica e sempre que passávamos por ali, não havia sinais de que alguém tivesse vindo visitar nos últimos 10 anos. O local provavelmente datava de séculos atrás e tinha uma atmosfera super assustadora, pois estava fechado por uma cerca de metal gótica e cercado por bosques em 2 lados, uma estrada em outro e um prédio abandonado do outro. Tudo nele transmitia vibrações assustadoras. Levou um pouco de persuasão, mas Sean conseguiu me convencer a querer conferir também. Ironicamente, estava um dia bem nublado e meio avermelhado, o que convenientemente acrescentava ao clima. Sean estacionou seu Honda na beira da estrada, e eu disse a ele para estacionar mais para que não fosse óbvio. Era uma estrada de pouco tráfego, então pareceria meio suspeito. Ele estacionou algumas centenas de metros abaixo da estrada, e nós saímos e atravessamos o bosque para que qualquer tráfego potencial não nos visse entrando no pequeno cemitério. Pular a cerca no bosque foi fácil. Ela tinha talvez uns 3 ou 4 metros de altura. Sean meio que liderou isso, já que era principalmente a ideia dele. Ele nos guiou pelo estranho pedaço de terra e olhamos para as lápides arcaicas. Pareciam todas do século XIX, e a escrita em algumas delas estava ilegível naquele ponto. Eu sei que parece super bobo e clichê, mas eu não pude deixar de sentir que estava sendo observado constantemente. Comecei a olhar ao redor para os bosques circundantes. Eu disse a Sean o quão assustador era aquilo. Eu sei, ele respondeu. Mesmo com a sensação de ser observado, olhei para o prédio abandonado ao lado do cemitério, em uma das janelas. Por um breve momento, soube que vi alguém parado na janela mesmo através do embaçado e sujeira no vidro. Mas essa pessoa casualmente se abaixou ou se afastou da janela. Eu disse a Sean que alguém naquele prédio estava nos observando, e ele também olhou para lá e depois procurou a entrada. Eu disse a ele para não ir, que deveríamos apenas sair antes de nos metermos em encrenca. Fiquei parado junto à lápide em que ele estava olhando enquanto ele andava ao redor do prédio. Foi quando ouvi um barulho alto e olhei naquela direção. Havia um homem mais velho ali, provavelmente por volta dos 55 anos. Cabelos grisalhos, usando um sobretudo preto. Acho que ele estava usando jeans e tinha um bigode, mas é tudo o que realmente consegui distinguir dele. Então ele abriu a boca e gritou. Não apenas gritou, mas gritou para sairmos. Ele gritou tão alto que pensei ter visto pássaros voando assustados. E de repente comecei a me sentir tonto, e tudo ficou escuro. A próxima coisa que lembro é de acordar sendo arrastado na floresta. Entrei em pânico pensando que estava sendo sequestrado. Mas quando me virei e me levantei, percebi que era apenas o Sean. Ele estava em pânico com algo e me disse para segui-lo e correr de volta para o carro, então não fiz perguntas. Enquanto corremos pela floresta, ouvi algo bem perto de nós, e quando olhei, percebi que estávamos sendo seguidos por alguém, então corri ainda mais rápido. Chegamos ao Honda dele e ele basicamente engatou a marcha antes mesmo do carro ter tido a chance de ligar completamente. Quando o Sean estava dentro daquele prédio abandonado, ele encontrou um símbolo de desconcerto pintado no chão de madeira, que é basicamente um sinal de Satanás. Ao redor havia várias bonecas estranhas com botões nos olhos. Ele não conseguiu ver mais nada no prédio porque ouviu o homem mais velho gritar para mim do lado de fora. Ele correu para me encontrar desmaiado no chão e viu o homem se aproximando lentamente de mim. Ele começou a me arrastar para longe do homem e para a floresta. Na verdade, ele me pegou literalmente e me jogou por cima da cerca para me tirar de lá. Rapidamente recobrei a consciência, e foi quando corremos. Eu tinha desmaiado apenas uma vez na minha vida e foi naquele momento. Não sei por que desmaiei, mas isso aconteceu em um cemitério com algum tipo de prédio de ritual satânico bem ao lado, o que torna tudo ainda mais estranho.
Noite aterrorizante no cemitério, a voz do além. Quando você cresce em uma pequena cidade em Nebraska, não há muito o que fazer para passar o tempo, especialmente ao entrar na adolescência. Lembro-me de que por um tempo houve um período em que todos os meus amigos, assim como eu, passavam muito tempo caminhando pelo cemitério local para passar o tempo. Eu sei que pode parecer estranho, mas realmente não tínhamos parques para nos encontrarmos ou fliperamas ou algo do tipo. Então, o cemitério basicamente se tornou o nosso parque. Sempre mantínhamos o respeito e nunca fazíamos nada para desonrar a memória daqueles que foram sepultados lá, mas muitas vezes passeávamos por lá apenas conversando. Em algumas noites de verão, acabávamos ficando lá por um bom tempo, mesmo depois de escurecer. E essas noites eram sempre as melhores, pois acabávamos contando histórias assustadoras uns para os outros. Histórias que ouvíamos sobre lendas urbanas e coisas do tipo. Isso nos dava uma dose de adrenalina e sinceramente nos assustava a ponto de termos que sair do cemitério, pois ficava desconfortável. Uma noite, porém, nunca vou esquecer. Provavelmente foi a coisa mais aterrorizante que já me aconteceu. E até hoje tenho certeza de que era apenas um dos nossos amigos nos assustando. Mas foi uma dessas situações em que todos os elementos estavam alinhados para causar medo. Mesmo que o que aconteceu não tivesse acontecido, provavelmente teríamos ficado assustados de qualquer maneira. Era um daqueles dias em que ficamos pendurados no cemitério por horas, apenas caminhando e conversando sobre o que faríamos no próximo ano. Como sempre, quando o sol se punha e tudo ao nosso redor ficava em silêncio, minha amiga Andrea começou a contar uma nova história que ela tinha ouvido online. Não era nada que não tivéssemos ouvido antes. Uma nova lenda urbana da internet, como Slenderman ou The Rake. Mas como você sabe, até a história mais batida pode ser assustadora no cenário certo. Sinceramente, mesmo que o que aconteceu a seguir não tivesse acontecido, eu provavelmente teria sugerido que saíssemos do cemitério, pelo menos por respeito. Felizmente fui poupado dessa vergonha, mas infelizmente foi por um motivo muito mais horrível. Enquanto Andrea continuava com sua história, todos nós que estávamos reunidos em torno dela, estávamos ouvindo atentamente. Gostávamos desse tipo de coisa, pelo menos até as coisas ficarem sérias. Enquanto Andrea falava, do nada, uma voz nos chamou de trás de nós. Todos ficamos retos de medo, pois o que parecia uma criança começou a falar conosco. Essa é uma história assustadora, disse a voz. Um silêncio tomou conta do grupo inteiro, e todos nos olhamos com os olhos arregalados. O silêncio finalmente foi quebrado quando alguns de nós tentaram rir, como se estivéssemos tentando ignorar a situação. Perguntei ao grupo qual deles estava fazendo aquilo, pois achei que fosse um gênio. Todos nós esperávamos que alguém assumisse essa brincadeira maliciosa, mas antes que alguém pudesse responder, ouvimos a voz novamente. "Você já viu minha família?" perguntou a criança da escuridão. Tentamos procurá-lo sem nos movermos, é claro, mas nenhum de nós conseguia ver nada além das lápides, então apenas assumimos que ele devia estar tímido ou talvez até com medo e escondido. Foi então que meu amigo Mike deu um passo à frente e perguntou à criança, seja lá onde ela estava, se ela tinha perdido sua família. Ele perguntou há quanto tempo a criança estava lá e tentou garantir a ela que estávamos ali para ajudar, que só queríamos ajudar. Nesse momento, a energia ao nosso redor pareceu mudar de repente. Houve uma grande tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Risadas na escuridão. Uma noite macabra no cemitério antigo. Era uma noite de outubro, fria e ventosa, quando Jeremy e um amigo decidiram sair para se divertir. Eles viviam em uma cidade grande, porém pobre e antiga, com edifícios do século XVIII. Como entusiastas de metal, eles tinham uma banda e gostavam de sair à noite. Cansados de apenas dirigir e ouvir música alta, decidiram explorar um cemitério macabro na cidade. Localizado atrás da praça da cidade antiga, o cemitério era dividido em duas partes, separadas por uma rodovia. Decidiram explorar a parte mais antiga, cercada por um portão de ferro enferrujado. Passearam pelo cemitério, admirando os túmulos cobertos de musgo, tirando fotos e, talvez, sendo um pouco desrespeitosos com os mortos. Afinal, eram túmulos de mais de um século atrás.
Após um tempo, sentaram-se perto de uma enorme árvore de nogueira no centro do cemitério antigo. Foi quando ouviram uma risada de criança próxima e clara. Jeremy pensou que poderia ser um brinquedo deixado em um túmulo de criança, mas sua mente racionalizou a situação. Não eram facilmente assustados e continuaram conversando. No entanto, a sensação de estar sendo observado começou a dominar Jeremy. Seu amigo avistou uma figura nas sombras de uma pequena área arborizada ao lado do cemitério. Nesse momento, o desconforto cresceu e decidiram sair dali. Enquanto corriam morro abaixo em direção ao carro de Jeremy, ouviram novamente aquela risada perturbadora, parecendo segui-los. Aceleraram para longe dali e pararam em um posto de gasolina para verificar o carro. Para a surpresa deles, as portas traseiras estavam abertas, embora nenhum deles as tivesse aberto. Verificaram o interior, não encontraram nada e partiram rapidamente. Até hoje, Jeremy continua confuso sobre aquela noite. Ele não sabe ao certo se reagiram exageradamente ou se realmente enfrentaram algo sobrenatural. No entanto, a sensação de ser observado ainda o atormenta toda vez que conta essa história. Adentre um mundo sombrio e desconhecido, onde os limites da realidade se desvanecem e o medo encontra morada. Bem-vindo ao Horror que Virá, um portal para as profundezas do desconhecido. Aqui, mergulharemos nas trevas da imaginação, explorando os recantos mais assustadores da mente humana. Prepare-se para uma jornada aterrorizante, onde cada vídeo é meticulosamente elaborado para despertar os seus mais profundos temores. Com gatilhos mentais habilmente entrelaçados na trama, cada história irá envolvê-lo em um turbilhão de emoções, desde o suspense agonizante até o terror visceral. Nossas narrativas sinistras são cuidadosamente construídas para desafiar sua percepção da realidade, levando-o a questionar o que é verdadeiro e o que é mera ilusão. A cada episódio, você será transportado para um universo onde pesadelos se tornam realidade, e o desconhecido espreita em cada sombra. Mas lembre-se, caro espectador, que o terror é apenas uma faceta da experiência humana. Por trás das histórias assombrosas, buscamos explorar os medos mais profundos da alma, refletindo sobre a natureza da existência e a fragilidade da condição humana.